verdade do teu reino, reine em nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui. Sim, Jesus. Nós queremos sentir nos nossos ombros, Senhor, a gordura do carneiro, Senhor, do Cordeiro perfeito. Assim, Senhor, como o Senhor se ofereceu como libação, Senhor. Então o sacerdote botava nos ombros, Senhor, e levava ali, Senhor, a lenha apresentada. Assim sejamos nós nessa noite, Senhor. Carregar agora já não mais em formato de cordeiro, Senhor, mas em formato de graça, Senhor. Sacerdotes, Senhor, sacerdotisas do Senhor, que estejam dispostos a carregar a tua glória em seus ombros. Dispostos, Senhor, a se apresentar no santíssimo lugar, Senhor, para que a glória se manifeste, Senhor, e nós possamos adentrar nos lugares anteriormente assolados, Senhor, já não mais, Senhor, como escravos, mas libertos, Senhor, dispostos a manifestar, Senhor, as grandezas do teu Espírito. Nos conduz nessa noite, Jesus. Nos conduz, Senhor. Que toda a estrutura, Senhor, seja quebrada, Senhor. Que nós possamos adentrar, Senhor, nessa liberdade do teu Espírito, Senhor. Recebendo os benefícios, Senhor, por se apresentar ao santíssimo lugar. Sim, Jesus. Vai ministrando em nosso meio, Senhor. Não depende de nós, Senhor, não depende, Senhor, de uma pregação, mas depende do teu Espírito operando em nosso meio, Senhor. Nos faz fazedores de história, Senhor. Um legado de benevolência, Senhor, e de misericórdia. Vem com o teu peso aqui, Jesus. Flua um rio de vida aqui. Sopra nosso Espírito. Que a verdade do teu reino Sopra, Jesus. reine em nós. Vem com o peso da tua glória, vem com o peso da tua glória aqui, vem com o peso da tua glória nos cobrir. Flua um rio de vida aqui. Que a verdade do teu reino reine em nós. Vem com o peso da tua glória. O rio do Senhor. Vem com o peso da água tua corrente, glória Jesus. aqui. Frescor do teu Espírito. Rio, Jesus. A palavra diz que rios de águas vivas brotariam do nosso interior. Libera nascentes aqui, Jesus. Libera, Senhor. Olho d'água, sai para fora agora em nome de Jesus. Brota água. Brota agora em nome de Jesus.
Brota nos corações, Senhor. Brota água. Sim, Senhor. Nós liberamos uma noite de muitas impressões do Teu Espírito. Ativa os fios de prata nessa noite, Senhor. Fala no redemoinho, Jesus. Sim, Jesus. Pode vir, Senhor. Vem que nós somos facinhos, Senhor. Aleluia. Obrigado por estar conosco. Aleluia. Sabe, todos nós podemos perceber. A sensibilidade precisa ser despertada em nosso meio. Nós precisamos estar sensíveis a Ele. Deixa Ele te tocar nessa noite. Senhor, desperta a sensibilidade, Jesus. Só por Jesus. Ai, Jesus. Faz que nós possamos subir pela corda, Senhor. Lugares altos, Jesus. Nos dá resistência, Senhor. Quebra tudo aquilo que nós geramos resistindo a se dobrar diante de Ti. Que os nossos joelhos que vacilaram um dia, Senhor, se dobrem diante de Ti. Que os nossos joelhos se dobrem, Senhor. Sim, Senhor. Sabe, tem vezes que nós não precisamos de uma pregação, nós só precisamos erguer as mãos para Ele. E dizer: vem, Jesus. Queima, Senhor. Queima a Tua verdade em nós. Nos conecta, Senhor, com o Teu Espírito, para que nós não se perdamos. Nos faz, Senhor, um captador, Senhor, da Tua presença. Seja um bom condutor. Sim, Senhor, nós queremos ser um bom condutor. Onde nós tocarmos, algo se acende. Toca, Jesus. Acende a chama, Jesus. Ah, Senhor. O pavio que fumega.
Sim, Jesus. É a tua verdade que liberta. O Senhor libera uma geração de libertadores, Pai. Condutores. Não movidos por sentimento, mas movidos pelo teu Espírito. Não movidos por circunstâncias, Senhor. Aleluia. Toma o teu lugar ali, devagarzinho. Sabe, tem dias que não dá vontade de a gente ministrar. Só deixar ser ministrado. Sabe, uma das melhores coisas que nós podemos fazer na caminhada cristã é permitir ser ministrado. Sabe, é isso. Um ato de permissão. É quando nós dizemos, sim, Senhor, você pode nos tocar. Porque tem vezes que nós resistimos a ser tocados. Nós ficamos tão evangélicos. Não é? Nós queremos ter um formato de culto. Um serviço à la carte. E nós esquecemos que a mesa do Senhor, ela é extensa. Carregada de tudo que nós precisamos. Nós só precisamos se servir. Nós só precisamos se servir. Por que nós cristãos insistimos em ter um serviço à la carte? Querendo que Deus faça aquilo que nós queremos. Nós podemos se servir, se sirva hoje em nome de Jesus. Se sirva à vontade. Sabe, eu estava pensando essa semana, quando nós oramos à mesa, às vezes nós dizemos, Senhor, abençoa a nossa mesa, abençoa a nossa família. E de vez em quando nós dizemos, abençoa a órfã e a viúva. Quem são os órfãos e as viúvas nesses dias? Quem são? De uma forma contemporânea hoje. Quem realmente precisa de nós? Quem está disposto a suprir? Hoje está aqui conosco o Henrique e a Pâmela. Onde estão vocês? Aqui, logo à frente. Às vezes Deus nos coloca na primeira fila. O impacto é maior. Sabe, isso aqui é só um pedaço de papel. Nós acreditamos em juventude espiritual. Aquilo que o Senhor nos faz, a gente tem uma audição mais leve. Porque o tempo passa e a nossa audição fica às vezes mais confusa. Está na Bíblia. Está lá. Eclesiastes capítulo 12. Pode ler lá. Mas quando nós temos a juventude espiritual, nós podemos estar com 80 anos. Celebrando o Senhor. Aleluia. Recebemos vocês em nome de Jesus. Sejam bem-vindos, amém, irmãos? Nós temos conosco também a Preta. Preta está ali. Levanta de pé, Preta. Tira a máscara para o pessoal te conhecer. Pronto, essa é a Preta. Pode sentar, irmã. Sabe quem é ela? É uma mulher que não congrega aqui neste lugar ainda, mas ela faz um trabalho social muito tremendo com crianças, com pessoas. E nós tivemos o prazer de conhecê-la, de conhecer a casa dela e ter oferecido algumas coisas que Deus nos confiou. Eu pedi para ela estar aqui nessa noite. Por que eu pedi para ela estar? Porque às vezes tem órfãos que precisam do ministério de socorro, sabe? E ela estava me contando de uma família que a casa queimou. E ela cuida de crianças já há um bom tempo. Cuida de crianças necessitadas que têm fome. E a gente fica tão preocupado que nós temos que ir lá. E às vezes nós esquecemos de quem vai. E quem vai, nós podemos ir. E nós queremos ir com a Preta hoje. Nós queremos ir. Então, se você já fez a oferta no gasofilar, se você
e é uma pessoa feliz. Na hora da oração você fez aqui, você que é da casa, você já fez. Mas você que não fez, você tem a oportunidade de semear em crianças que estão realmente com muita necessidade. São crianças, são família de 4 filhos, né? Que incendiou e eles perderam tudo. Então roupas, aquelas coisas já está conseguindo, mas precisam de alimentação e algumas coisas. É uma família muito simples. E nós queremos semear hoje nesse ministério. É um ministério, gente. Amém? Queria que trouxesse aqui, como nós fazemos corriqueiramente quando nós semeamos. Nós vamos, você que tem a oportunidade de fazê-lo, se você pode. Se você não pode, descanse seu coração. Nós queremos fazer uma semente aqui na vida dessas crianças. Nós vamos fazer como igreja, já estamos fazendo como igreja com ela, mas nós queremos fazer aqui para que nós possamos então comprar esses alimentos. Se você tem o desejo de semear, faça isso em liberdade, em nome de Jesus, em amor. Não te preocupe, Jesus sabe se você não pode, fica tranquilo. Deus confiou em nós uma possibilidade. Amém, irmãos? Tudo é tremendo no Senhor. Certamente isso vai trazer grande benefício a essa família. Nós somos a igreja. A igreja tem a oportunidade de ser instrumento sobre a vida de alguém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, nós bendizemos o Teu nome e declaramos que as nossas necessidades, Senhor, serão supridas não porque nós confiamos no Senhor. Os semeadores da terra, Senhor, os fiéis da terra, Senhor, nós declaramos as benevolências do Senhor. A Tua palavra. Senhor, nós declaramos também, Senhor, sobre o culto lá em cima, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor. Sairão profetas, evangelistas, ministros, Senhor, prefeitos, vereadores. Sairão, Deus. Quem sabe o presidente do Brasil esteja aqui em cima, Senhor. Quem sabe o governador, o deputado, o pastor. Pai, nós declaramos, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas nossas crianças, Pai. Amém. Eles estão mais altos que nós, sabia? Eles estão no mezanino. E nós precisamos olhar para cima e ver eles. E nós ver ali o que nós precisamos ser. Nós precisamos ser exatamente aquilo que eles são. Eles estão lá em cima e nós podemos ser como eles. Nós vamos ter a oportunidade agora na primícia de ver o Breno tocando com Azaf Borba. Você sabia que o Breno vai tocar? Ele tem 10 anos, vai tocar com Azaf Borba. Um homem que tem só de ministério mais de 60, 55, 60 anos, sei lá, só de ministério. Sabia? Deus faz essas coisas. Deus faz isso. Deus pode pegar alguém e transformar numa ferramenta para a vida de alguém. Aleluia. Coisa linda, né? É bom ser crente, gente. É bom demais. Está ouvindo aqui. Levanta um pouquinho aqui, eu quero ouvir. Hoje eu quero um tangedor aqui. Meu filho é tangedor. Ele não é ministro de louvor, ele é tangedor. É profeta. Com os dedos. Profeta com as mãos. Meu filho é profeta. Desde pequenininho, Deus entregou a palavra para ele. Ele está aqui hoje, porque ele é um profeta. Meus filhos são profetas. A minha geração será uma geração melhor que a nossa. Nós temos declarado. Serão alcançados pela geração do Davi, da Isabelle, da Alice, nossos netos. A Zoe. A Zoe está aqui hoje pela primeira vez. A Zoe está aqui pela primeira vez. Nasceu a Zoe e ela está aqui. Bendita seja a geração da Zoe. É isso que eu quero falar hoje. Abra sua Bíblia. 1 Samuel capítulo 14. 1 Samuel capítulo 14. Um escudeiro de visão.
Hoje nós vamos navegar sobre um coração de um homem chamado Jonathan. Jonathan. Muito se fala de Davi, muito se fala de Samuel, muito se fala de Saul, mas pouco se fala sobre Jonathan. E eu queria falar sobre Jonathan hoje. Deus ministrou em mim para falar sobre Jonathan. Irmão, esses dias eu tenho orado para que Deus levante Jonatas. Que você seja um Jonathan hoje, você é mulher, você é homem de Deus. Versículo 6. Jonathan disse ao seu escudeiro: vamos atravessar até o destacamento daqueles incircuncisos. Quem sabe o Senhor nos ajudará, pois nada pode deter o Senhor. Ele pode vencer com muitos guerreiros, mas também pode vencer com alguns poucos. Faça o que lhe parecer bem melhor, respondeu o escudeiro. Eu o seguirei para onde for. Pois bem, disse Jonathan, vamos atravessar e deixar que nos vejam. Se disserem, fiquem onde estão, então mataremos vocês. Nós ficaremos parados e não iremos até eles. Mas se disserem, subam até aqui, lutem, então subiremos. Será o sinal que o Senhor deu e entregará em nossas mãos. Quando os filisteus viram chegando, gritaram: venham, venham. Os hebreus estão saindo de buracos. Onde estavam escondidos? Onde então os homens do destacamento gritavam para Jonathan e seu escudeiro: suba aqui e lhe daremos uma lição. Venham e suba logo atrás de mim, disse Jonathan ao seu escudeiro. O Senhor entregou os filisteus nas mãos de Israel. Então subiram, usando os pés e as mãos, e Jonathan derrubava os filisteus, e atrás dele o seu escudeiro os matava. Mataram o total de 20 homens numa pequena porção da terra. E de repente o pânico tomou conta do exército filisteu, tanto no acampamento quanto no campo, e também nos destacamentos dos grupos de ataque. E no mesmo instante houve um terremoto e todos se encheram de terror. E no 20, então Saul e seus soldados correram para a batalha e encontraram os filisteus matando-se uns aos outros. Havia uma grande confusão em toda parte, até que os hebreus, antes que haviam desertado do lado dos filisteus, se rebelaram e se uniram a Saul, a Jonathan e os restantes dos israelitas. Papai, em nome de Jesus, nós sabemos que por nós mesmos nós não podemos construir nada. Mas o Teu Espírito que está neste lugar possa trazer para nós, Senhor, aquilo que nós precisamos para vencer as nossas batalhas. Pai, que nessa noite o Espírito de intrepidez entre neste lugar. E nós possamos ser levantados, Deus, em coragem, Senhor, para enfrentar o dia da adversidade. Obrigado, Senhor, por nos mostrar, Senhor, que existe um espírito de lealdade e fidelidade, Senhor. Este é o legado de Jonathan, Pai. Assim como Jesus entregou a sua vida, Senhor, por nós, Jonathan entregou-se a um propósito chamado lealdade. Sabe, queridos, muitas vezes nós temos tantas adversidades e nós temos tanta dificuldade, às vezes, de romper as linhas inimigas. Nós se deparamos, às vezes, com uma realidade espiritual tão pesada e que nós olhamos e parece que nós somos minoria diante das guerras tão violentas que aparecem à nossa frente. E aí nós temos um quadro de um homem armado, talvez as estruturas militares dele sejam as mesmas que Jesus deixou um recadinho assim, através de Paulo, falando da armadura.
do cristão talvez estivesse de sandália. Escudo, talvez, próprio, o antebraço. Os israelitas usavam muito o escudo de broquel, que era um escudo pequeno, para pequenas defesas, pequenos movimentos. Talvez a sua espada seja de 2 gumes, eu não sei. Talvez o capacete que ele usava seja apenas um turbante. Talvez a couraça dele seja o mesmo padrão dos israelitas, sempre só na linha da frente, para nunca virar as costas para o inimigo. Talvez. Mas uma coisa é certa, existia alguém que estava junto com ele. Ele não estava sozinho. E eu queria trazer nessa noite essa impressão do Espírito. Que como Deus faz para que nós possamos romper a barreira do nosso inimigo. Coragem e intrepidez, nós precisamos avaliar o que está por trás. Quem é que nos guarda? Jonathan representa um símbolo de lealdade, mas também de honra. Jonathan, filho de Saul, um rei que estava corrompido. E uma história é sendo contada, não em muitos capítulos se fala de Jonathan, mas quando se fala de Jonathan, Deus promove para que seja falado de uma maneira especial, para mostrar de um homem que consegue ser aliançado e honrado em relação ao seu pai, aliançado e honrado em relação ao seu cunhado, vamos chamar assim, Davi, um pacto de lealdade, um pacto de aliança, algo muito tremendo, protegendo e salvando a vida de Davi por várias vezes. Em nenhuma das duas maneiras, Jonathan não frustrou os planos do Senhor. A história de o escudeiro de Jonathan é a história de Davi. Mas sabemos que Jonathan estava sujeito a Saul. Uma das coisas mais lindas que o Senhor deixou para nós é a sua palavra. E uma das melhores maneiras de nós vencermos as guerras que vêm pela nossa frente é nós sairmos do natural. Porque se nós olharmos do natural, nós nunca venceremos as nossas batalhas. Nós vamos se deparar sempre com uma resistência do nosso inimigo. E aí o Espírito Santo me mostrou toda essa construção por trás de Jonathan, mas um camarada que estava com ele. Um escudeiro. O escudo na Bíblia representa fé. E sem fé é impossível nós permanecermos talvez algumas horas aqui neste lugar, ou qualquer lugar que professe o nome do Senhor, se nós não tivermos dentro de nós algo encharcado. Imediato nós abandonamos o posto. Nós temos uma estatística muito triste, que existe mais gente hoje fora da igreja que dentro dela, sabia? Talvez sejam cristãos que se depararam com essa realidade, batalhas pela frente, e uma resistência para entrar em alguns lugares. Cristãos que congregam neste lugar aqui, têm se movido talvez por escala, por isso, por aquilo, porque estão com dificuldade em romper a barreira do inimigo. E nós sabemos que isso é uma realidade espiritual. Só que aí nós podemos ver um escudeiro de visão. A palavra nos diz, que nós lemos aqui nessa noite, que Jonathan não entrou sozinho nessa batalha. Existia alguém que estava junto com ele. Alguém que carregava a fé nos seus braços.
E a palavra diz então para nós que Jonathan entrou num lugar de dependência do Senhor. E ele então recebeu uma revelação. Olha, nós precisamos ir através do comando do Senhor. Imagine o escudeiro, provavelmente o escudeiro estava atrás do guerreiro, daquele que estava à frente, estava na linha de comando. E achamos que até a própria natureza estava contra ele. Nós achamos que nós não podemos entrar no lugar do inimigo. A palavra diz que eles subiram gatinhando. Esse é o nome popular aqui no sul. Acima, com as mãos e com os pés. Provavelmente a espada estava colocada embainhada, o escudo talvez tivesse as costas, porque eles usavam as mãos e os pés para subir após o sinal de Deus. E Deus é maravilhoso. Sabe, nós precisamos olhar o Antigo Testamento e olhar de como Deus fazia para sinalizar aos homens o que deveriam fazer. É interessante esse nível de obediência que nós vemos no Antigo Testamento. Essa relação de confiança no Senhor. Hoje eu estava lendo uma postagem que o Lisemino colocou, eu achei muito interessante. Ele diz, olha, Samuel não corrigiu Davi, Abraão não conseguiu corrigir Ló. E assim vai, uma série de homens da Bíblia, um monte deles. Nós não temos o poder de consertar ninguém, a não ser o Espírito Santo. E aí nós se deparamos mais uma vez com um exército inimigo. Tentar ir em lugares onde nós temos o controle é fácil. Mas entrar em lugares que tudo está contra nós, subir morro acima, literalmente falando, não é para qualquer um. É preciso um sinal de Deus. Imagine aqueles homens de cima para baixo com suas espadas. E eles olharem para cima. E apenas um sinal de Deus, a palavra dos inimigos, gerarem nele uma capacidade de adentrar numa guerra tão violenta, apenas com 2 homens, um homem e seu escudeiro. As histórias demonstram no tempos de hoje, e hoje vocês cristãos que estão neste lugar e outros que estejam talvez em alguns países, em alguns lugares das nações ouvindo o que nós estamos aqui trazendo, sabe que a igreja de alguma maneira está sendo cada vez mais cercada. Nós vivemos o tempo, a igreja já está sendo perseguida. Nós estamos vivendo já onde o exército inimigo, tenta imaginar o exército chinês destruindo as igrejas como estão fazendo hoje em várias províncias da China e no mundo inteiro, a Nigéria e vai, um monte de lugar. Estão destruindo as igrejas, estão matando os cristãos, estão aprisionando, estão tirando a cruz, estão tirando, fazendo coisas. E cada vez mais a igreja está perdendo a essência daquilo que tange, que é a batalha espiritual. Alguns anos talvez alguns de vocês tivessem visto esse filme. O nome do filme é A Jornada. A Jornada. Tem no YouTube, você pode procurar que você vai achar. Ela conta de um homem que se deslocou no tempo. É uma ficção, mas que conta um homem que se deslocou no tempo, um pastor, que questionou o nome de Jesus que estava sendo gerado ali na igreja local no século XVIII. E ele foi fantasiadicamente transladado por um tempo contemporâneo, no século 22, sei lá. E ele deparou que o nome de Jesus tinha sido retirado das igrejas.
E a palavra diz que a igreja nos últimos dias andaria com coceira nos ouvidos, e cada vez mais estariam tirando a essência da palavra da própria igreja. É como se fosse uma igreja oficial do governo, assim como os chineses estão fazendo do Xi Jinping, sei lá o nome do cara. Estão trocando o nome de Jesus pelo nome do governo chinês, do ditador chinês. Mas é sorrateiro. Aí no Brasil, as pessoas estão mudando a Bíblia. Igrejas para pessoas com distúrbio sexual, sendo distorcida. Assim como os livros apócrifos dentro do ensino romano, dando base para que eles pudessem fazer culto aos mortos e assim por diante. Então, cada vez mais nós se deparamos com uma realidade morro acima. E realmente, para entrar nesse lugar, entender que o exército inimigo, ele precisa de alguém com intrepidez, ao ponto de se expor, de não ficar preocupado até com as suas próprias vidas, a ponto de defender um juramento. É como se fosse um pastor de verdade, que se apresentou diante de Deus e fez um voto com o Senhor. Senhor, eu vou te servir até os últimos dias, até meu último respirar. E de verdade ele cumpriu isso até o fim. Sabe o que é isso? É como se fosse um juramento militar. Jonathan, no sentido de honra, dizendo assim: eu vou servir o sargento, o general, vou servir todos que professam o nome do Senhor, seja Davi ou seja Saul. Porque sobre Saul eu tenho um voto de fidelidade, mas sobre Davi eu tenho um voto de lealdade. Como entender e aprender os fundamentos que nos trazem para um evangelho contemporâneo, um evangelho atualizado, sem mudar a essência da palavra? Manter o genuíno, canções como o William trouxe aqui nessa noite, gerado há muitos anos atrás. E você lembra? Tu lembra? Tu não desistirás até que tenha tudo. Meu coração é teu. Cara, não desistirá. Venha ver ser o fogo dentro de mim. Venha ser a chama no meu coração. Sabe, não perder a essência, talvez seja o grande segredo para que Deus possa mostrar para nós se nós somos Jonathan ou nós somos escudeiro. Sabe, Deus quer declarar a vida no meio daquilo que a própria palavra diz. Está em Eclesiastes esse texto, essa canção. Nós se movemos e precisamos se mover aquilo que transforma, seja um tempo de guerra ou um tempo de paz. Quando nós estávamos orando aqui, o Espírito Santo, e o Espírito Santo disse: ei, querido filho meu, tipo assim, não se preocupe se a bandeira está vermelha. Sobre a minha igreja eu dou bandeira branca. É como se Deus mapeasse as coisas do reino dele e dissesse assim: vocês não são deste mundo, vocês não são do Rio Grande do Sul, vocês não, cara, vocês são do céu. Eu vi literalmente assim, alguns brancos no meio de uma visão de cima, uma visão vertical. Manchas brancas dizendo: ei, esses são os meus estrangeiros, são embaixadas. Sabe o que é isso? Esses são os meus Jonathan, os meus escudeiros, que vão entrar em guerra e marchar, e vão se preparar, e vão servir, e vão ir onde que os outros não querem ir.
Eu imagino como Deus construiu isso dentro desse menino, cara. Eu chamo de menino porque só um menino carregado de coragem é capaz de fazer isso. A história conta que Davi, ainda menino, estava dentro do palácio que ele mesmo iria governar. Ele estava preparando para o lugar para ele mesmo. Sabe o que é isso? Davi vai lá então com a sua harpa e começa a tanger os demônios, não pode ficar no lugar. E ali estava sendo preparado um ambiente. Sabe o que é isso? Um ambiente onde nós podemos ver que o próprio Davi iria tomar posse depois daquilo. É como se nós estivéssemos preparando nas regiões celestiais o lugar que nós vamos ir mesmo, por nós mesmos. Sabe o que é isso? Um ambiente. Nós estamos na adoração aqui, nós estamos vendo o ambiente. Me perdoe você que está na internet, ouvindo pela televisão aí. Eu sei que você é querido aí, mas o ambiente é quem está aqui. Nós podemos passar a palavra, mas o ambiente nós não conseguimos passar, a não ser que você esteja muito no Espírito. E Davi, gerando esse ambiente, certamente ele, olhando para Davi, estava forjando o coração de Jonathan e seu escudeiro. Um mensageiro que tinha já sendo ungido como rei, um cara franzino, segundo a Bíblia diz, e que de repente vai lá para servir o rei, sendo de outro partido. Vamos pensar assim. Sabe, eu não votei no prefeito atual aqui da cidade. Mas a hora que ele foi eleito, eu disse, nós precisamos orar por ele agora. Sabe o que é isso? Nós temos que declarar as benevolências do Senhor sobre aquilo que representa não a vida do Pedro, mas o que está por trás dele, dos dois Pedros. Então imagine um ambiente preparado de governo e alguém que se coloca como servo. Vamos olhar a história. Jonathan, ele foi escudeiro de Davi. E quando alguém se propõe a servir, Deus coloca alguém para servir ele. Que coisa linda. Se nós olharmos para a palavra, nós vamos ver que o voto de lealdade que Jonathan fez com Davi foi algo muito tremendo. Jonathan foi o escudeiro de Davi. E aí Deus levantou um escudeiro para guardar Jonathan. Eu imagino esse escudeiro acompanhando Jonathan nos campos de batalha, onde ele entregou sua própria vida para defender a honra. Jonathan sim morreu nos campos, assim como Jesus morreu na cruz. E nós precisamos morrer por nosso egocentrismo. E às vezes nós cantamos para Jesus, já estou crucificado. E às vezes é só o dedinho minguinho que está crucificado. E tem um gotinho de sangue. E nós... É só o dedinho minguinho às vezes que está crucificado. Porque voto de honra ele não existe tempo para isso. Sabe, Deus não tem preocupação com o tempo. Eu vejo cristãos que se converteram. Talvez. Eu tenho um exemplo, meu pai. Deus deu 10 anos para ele consertar com o Senhor. Eu fui pastor do meu pai até 2018, quando ele voltou para casa. Os irmãos devem lembrar meu pai aqui com as mãos erguidas, até o fim aqui com a bengala do lado. Coisa linda. Eu cheguei em Israel, foi no dia que eu viajei para Israel.
Eu olhei para um monte entre Jerusalém e Tel Aviv e o Espírito Santo ministrou do que representa subir morro acima. Sabe, subir para defender aquilo que nós acreditamos não é fácil. Às vezes parece tão difícil para nós. No meio da guerra, certamente, aqueles homens estavam cansados de batalha, de muitas coisas. Eles tinham que se apresentar, entrar no arraial do inimigo, morro acima, com uma pessoa protegendo. Sabe, é como se Deus tivesse produzido uma mensagem para o próprio Saul. Deus fez uma proposta de encorajamento através de Jonathan e seu escudeiro, para que Saul pudesse ver o que fez o Senhor. Mas a pergunta é: resolveu para Saul? Nós precisamos crer da relação e nós não somos o bastante para vencer as nossas guerras. Se nós necessitamos de realmente enviados para que guardem a retaguarda de quem esteja disposto a adentrar em alguns lugares. Esta é a proposta de Deus. Qual é o jeito certo de nós entrarmos dentro das lutas? Talvez o campo de treinamento para nós aqui, talvez alguns de vocês nunca tenham pregado uma mensagem, mas talvez você possa ter guardado por muitas vezes na sua oração. Muitas vezes você pode ter guardado a vida de alguém. Mas, num ambiente de hostilidade, nós precisamos entender que existe um lugar que Deus nos colocou dentro de 1 metro quadrado. E o Senhor quer trazer para nós uma revelação, algo tão profundo, que nos faça sair do lugar de probabilidade. Sabe, fazer o trivial é muito fácil, de vir num culto no domingo à noite. E nós cantamos canções para o Senhor. Nós ouvimos a pregação, nós vimos para casa e largamos a nossa Bíblia e ficar desarmado o resto da semana. É a parte mais fácil que tem. Agora começa a defender o Evangelho. Começa a defender as verdades. Começa a entrar dentro dos princípios bíblicos. Você vai perceber que de imediato o inimigo já se ouriça. Porque quem está em trevas, irmão, o diabo não quer, ele não está preocupado que as pessoas saiam da igreja, eles querem manter a pessoa na igreja. Porque essa estratégia foi muito usada ainda lá no ano 400 depois de Cristo em diante, onde Constantino na verdade ele não queria a conversão de ninguém. Constantino ele queria dominar os cristãos. A igreja oficial ela só tomou forma, não foi por causa de Constantino, foi por causa da perseguição de Constantino. A parte mais linda do Evangelho é que nós percebemos que no fim dos tempos nós haveríamos duas realidades. Uma delas nós vemos cristãos pedindo ajuda o tempo todo. Ao tempo todo pedindo ajuda. Você pode notar que quando você se depara com os cultos, onde é para atender necessidades, as igrejas às vezes estão bastante cheias, mesmo no tempo de pandemia. Porque a cada tu fazer uma oração de socorro ao Senhor,
é tão trivial e tão cotidiano que às vezes nós não percebemos a sensibilidade que é de nós sendo preparados pelo Senhor para nós passarmos pelo processo de libertação. Imagine um Davi tangendo ali e Jonathan junto com Saul, no mesmo ambiente. E de repente aquele homem começa a entender o que Davi está fazendo. Sabe aquele camarada que tem uma adoração extravagante? Tipo, sim. E você começa a olhar e dizer assim, poxa, esse camarada, ele é apaixonado por Jesus. Me lembro do Cirilo contando uma vez uma história, que ele foi ministrar, se não me engano, no Belém do Pará. Alguns dias de conferência. E ele conta, num dos seus DVDs, que tinha um velhinho, cabelo branco, que passou todas as noites pulando e adorando a Deus, de uma maneira muito intensa. E ele ficou tão cansado, que às vezes ele sentava e ficava com as mãos erguidas. E o Cirilo conta no seu DVD, ele diz, esse camarada é apaixonado por Jesus. Esse cara é diferente. Sabe, é isso que nós precisamos ter. Deus prepara a gente para algumas coisas. Alguns para usar a espada, outros para usar o escudo. Batalhas espirituais têm tudo a ver com lealdade. Ele qualifica tanto aquele que entra à frente, quanto aquele que guarda. Não é impossível nós entendermos que um ajuntamento de pessoas é suficiente para se tornar uma igreja. Hoje nós estamos vivendo um tempo onde se fala muito de igreja, tem um nome apropriado que eles dizem, oi? É orgânica, isso mesmo. Obrigado, Léo. Igreja orgânica. É uma igreja onde se juntam as pessoas e não precisa de mais nada, não precisa de princípios e nada. Não, está tranquilo, só vamos orar a Deus e se juntar. Uma geração de desigrejados, vamos chamar assim. Porque a igreja é um campo de treinamento. É um lugar que nós temos todo tipo de gente, e com todo tipo de pensamento, com forma diferente. É um campo de treinamento. Assim como um campo de treinamento que provavelmente preparou Jonathan e seu escudeiro. Para vencer a batalha espiritual, nós temos que vencer aquilo que nos vence. Nós falamos isso há alguns dias sobre jejum. E nós falamos sobre esse processo que nós precisamos achar uma forma de vencer a nós mesmos. Rendição. Porque muitas vezes nossos joelhos se tornam vacilantes. Nós achamos que estamos prontos. É muito comum nós vermos um dependente químico ir para um centro de recuperação, e ali é um lugar de batalha espiritual onde precisa ser liberto. Ficar um mês e dizer, não, eu já estou pronto. Mas de repente, ele sai daquele lugar que estava sendo preparado para vencer o mundo lá fora, e ele cai novamente. Nós estamos falando isso hoje à tarde. Está conosco aqui o Fabinho e a Bela, lá de Itajaí. O Fabinho está por aí, já está voltando aí. Fabinho e a Bela ministraram com a gente no Ministério Casados para Sempre, Família, Ministério de Família, num retiro que nós tivemos aí faz 2 anos, 3 anos, um ano atrás. E eles vão ficar 1 semana com a gente lá em casa. Eles estão vindo para cá, o Fabinho, para fazer um treinamento. Deus nos deu a oportunidade de esses irmãos estar conosco. Estão aqui conosco. Fabinho e a Bela, que nós conhecemos há tantos anos, e que servem ao Senhor lá em Itajaí, ao Mevan Itajaí. E nós falamos sobre isso, que as pessoas que estão em aprisionamento espiritual, elas se apresentam rapidamente dizendo, não, já estou pronto, já estou bom. Em 30 dias já está cozido, e não é verdade.
O campo de treinamento é um campo muito maior. Existe em nós perseverança. Jonathan e seu escudeiro não entraram de qualquer maneira diante dos filisteus. Eles passaram por adversidade. Tiveram que vencer os seus desejos para ir treinar, talvez, no campo de batalha. Veja como Deus prepara a gente. E a maioria das vezes, Ele está nos momentos difíceis que nós temos na vida. Sabe o que é isso? Nós temos treinado nos momentos difíceis para nos aperfeiçoar. Sabe o que é isso? É olhar para Jesus e quando Ele está à mesa, no dia da ceia, e Jesus ministra quem? Os seus discípulos. Alguém estava treinando eles para eles entregarem suas vidas em favor do nome dele. Não foi num momento qualquer. Jesus disse assim, na noite que ele foi traído, ele tomou o pão, deu graças e partiu. Um momento muito difícil para ele. Muito difícil. E a ideia de Jesus nos aperfeiçoar é para que nós possamos ter uma visão de vencedor, de nós entrarmos nas batalhas espirituais, já entrar como vencedor. Meu irmão, Jonathan sabia que ele não estava sozinho. Ele tinha o Senhor. O escudeiro foi o enviado do Senhor. A lealdade é uma das melhores qualificações de batalha espiritual. Porque a couraça dos hebreus, ela foi preparada de uma maneira muito interessante. Realmente era isso mesmo. A história conta isso, que a couraça era somente na parte da frente, porque um guardava o outro. E sabe o que eles faziam? Não viravam as costas para o inimigo. Sempre existiu para proteger. O general, ele sempre vai à frente. O arraial do inimigo, talvez seja o lugar que nós precisamos entrar. Talvez nós precisamos ter um espírito de ousadia, de não ficar levando toda vez só se defendendo, mas que luta, mas que guerra, mas que isso, que aquilo. Sabe, os tempos de guerra, que Deus falava sobre Israel, que Israel tinha que entrar no exército, no arraial do inimigo, entrar nas guerras, não era para que aqueles homens ficassem morrendo e se matando o tempo todo, não era isso. Não era essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é que quando os lugares que eram assolados eram conquistados, as suas casas estavam sendo guardadas, as suas famílias, seus filhos, a sua geração estava sendo guardada. Sabe o que é isso? Você está nesse lugar como uma noite como essa, para que a sua geração receba benevolência? Sabe o que é isso? Você se colocar na brecha pela vida de alguém, você está dizendo com a tua mensagem que aquilo que o Senhor tem liberado nesses dias, ela tem um propósito. Porque o nosso adversário não tem preocupação em esperar um tempo para atacar a nossa geração. Nós temos visto uma geração de jovens. E Deus ministrou no meu coração esses dias atrás como é que funciona uma geração de abusadores. Filhos que não respeitam mais os pais. Até os últimos dias, eu sou o filho mais velho de uma geração que eu pedi a bênção para o meu pai. Até o fim. Mas isso foi se perdendo por tempo, porque quem está administrando os filhos hoje são a internet, a televisão, o celular. E aí então ensina o que eles querem. Agora não foi isso que aconteceu com Jonathan. Certamente Davi
é um camarada que andava com ele e trouxe para ele um grande ensinamento de princípio. Nós conhecemos a história de Davi. Davi teve a oportunidade de matar Saul. Davi foi perseguido, teve que fugir. Ele sendo rei, já ungido, separado, teve que fugir, teve que entrar em alguns lugares. E algumas vezes Jonathan interviu em favor de Davi. E aqui nós percebemos que o despertar para isso, ele passa em lugares que Deus mostra escudeiros dispostos. Sabe o que é isso? Um chamado para se apresentar ao exército? Talvez você esteja aqui nessa noite como aquele que viu na internet uma mensagem: hoje tem culto ao Senhor, glorificamos o nome dele. Talvez você esteja aqui nessa noite porque alguém convidou você: ei, vamos à igreja hoje. Talvez você esteja aqui nessa noite porque você está preocupado com algumas coisas que precisa vencer, ou alguma dificuldade, seja ele no trabalho, seja na saúde. Sabe, cada um de nós tem um motivo para se aliançar ao exército. Mas nós precisamos entender que se nós estivermos dispostos de entender que Deus colocou virtude dentro de nós, Ele quer nos movimentar através do seu espírito, com o coração alinhado, dispostos a entrar no nível mais alto de fé. Quando nós falamos que a igreja ela pode ser uma grande mesa com buffet, nós estamos falando de emancipação. Sabe, nós podíamos fazer aquelas filas enormes que alguns lugares fazem, nada contra a revelação, mas cada um se move de um jeito. E está com uma mão no óleo e outra mão com a mão erguida, e abençoa, 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 óleo, abençoa. Nós podíamos fazer isso. Mas não é essa a revelação que nós temos. Nós temos uma revelação de uma mesa posta, onde nós podemos se servir de verdade. Nós podemos. Sabe, porque a dependência do homem, quando nós entendemos que a dependência do homem, nós vamos o tempo todo viver da dependência do homem. A palavra do pastor, do evangelista. Alguns anos atrás, a gente foi ensinado e a gente se movia dessa forma. Tinha um carro que a gente comprava, a gente ia lá, arrumava óleo e orava e tal. E depois ia na casa e botava 4 pinguinhos em cada canto da casa, na porta, na janela e assim por diante. Porque era a revelação que nós tínhamos na época. Aí os anos passaram, a gente lendo a palavra e começamos a entender de uma outra forma. A gente ora hoje com óleo sobre enfermos, por exemplo. Enfermos a gente ora porque está biblicamente coberto da sua palavra. Oramos hoje para separar ministérios, porque biblicamente está separado da palavra. Mas um dia o Espírito Santo falou comigo: tira o sapato, caminha pela casa, pisa lá. Sabe, se a gente é ungido do Senhor, então nós carregamos algo do Senhor. Sabe, a gente pode mudar a revelação com o tempo, mas a essência é a mesma. Nós podemos enfrentar as batalhas talvez de uma maneira diferente, porque o treinamento nos proporcionou para nós movimentarmos de uma maneira diferente, mas a essência é a mesma. A mesma essência do pastor que vai lá e derrama óleo está em nós. A forma que o Senhor vai nos preparando é outra, porque cada um de nós recebe um campo de treinamento. E o campo de treinamento que nós temos recebido tem sido a base de oração. E o Espírito Santo ama estar no ambiente de oração, irmão. Nós somos uma igreja que ora. Nós temos irmãos aqui que têm um ministério constante de oração. Nós temos uma escala de jejum para quem quer. Alguns irmãos estão dormindo aqui na igreja uma vez por semana, por escolha pessoal. Sabe, não está em nenhum jornal. Não está em nenhum jornal. Fulano de tal está em jejum, não, irmão.
Sabe, o Evangelho de Cristo é feito por causa da essência do Evangelho. Deixa eu refazer isso. O Evangelho de Cristo é formatado por causa da essência do Evangelho. A essência o que é? É o refinamento daquilo que é mais precioso do Evangelho. Quando o Espírito nos traz aquilo que nós precisamos, não o que queremos. Porque o diabo vai dar sempre o que nós queremos, mas Deus vai dar o que nós precisamos. E a necessidade daquele povo hebreu era que alguém se levantasse. E Deus levantou um homem que tinha embutido dentro dele o espírito de Davi. Quem são os incircuncisos? Lembra de Davi? Para afrontar o Deus vivo. A sincronia da batalha são sinais claros de como precisam se mover. Sem sincronia não há vitória. Onde dois ou mais. Lembra? Como é que o Senhor se move? Onde dois ou mais concordarem. Concordância, irmãos. E nós cantamos aqui. Até que sejamos um. É tipo, para se tornar um, nós precisamos de acordo, concordância. Sabe, a sincronia entre o escudeiro e Jonathan foi tremendo. A palavra diz então que eles subiram os dois ao mesmo tempo. Certamente eles chegaram ao mesmo tempo no arraial do inimigo. E Jonathan derrubava e o escudeiro matava. A sincronia. Sabe o que é isso? Sincronia do Espírito, está na mesma ótica, na mesma visão. Adentrar no arraial do inimigo exige que o Senhor vá à frente conosco. Caso contrário, nós estamos fazendo por nós mesmos. Não existe como dois homens entrarem dentro do arraial do inimigo se não estiver guardado pelo Senhor. E nós se deparamos numa noite como essa, com os inimigos que estão querendo nos secar. O vírus é um exemplo disso. Essa semana eu fiz esse exame de Covid. Não porque eu tinha algum sintoma, não. É porque nós temos orado e diz, Deus, confirma aqui no meu espírito que tu nunca me deixou ser tocado ainda. Em Ebenezer, eu falei. Eu tenho no meu celular o exame negativado. Sabe por quê? Nós temos orado, irmãos, mas nós também entramos no lugar de prudência. Nós tomamos os cuidados que precisa tomar, gente. São duas coisas que precisam andar juntos. Nós temos a nossa fé. Então eu vou entrar no arraial do inimigo sozinho, porque Deus me deu e me fez poderoso. Não é verdade. Nós pedimos um sinal para Deus. Deus nos dá um sinal. Se movimentamos. E aí Deus se junta, né? Onde dois ou mais se juntaram com a mesma visão, subiram então no arraial do inimigo e a gente sabe o que deu. Os inimigos morreram sozinhos, irmãos. Se mataram eles mesmos. Precisamos entender que a maneira profética do Senhor nos mostrar, Ele sempre tem resposta, mas é do jeito dele, não é do nosso. Jesus. Nós precisamos ter clareza quem são os incircuncisos. Nós temos clareza quem é o nosso adversário. Não é o nosso irmão, querido. Alguns cristãos pegam algumas mensagens e distorcem isso. Os inimigos estão dentro da própria casa. E pensam, não, meu parente é inimigo. Não, não é. E começa a guerrear com os parentes da casa. Não é verdade. Os inimigos são nas regiões celestiais, aonde nós somos flechados. Nós precisamos ter clareza quem é o nosso adversário. Nós precisamos ter clareza se nós estamos no espírito da verdade, nós estamos ouvindo o Senhor e os sinais que Ele tem nos dado confiança.
Nós precisamos entender que a hospedaria do Senhor não é hospedaria de ingenuidade. Não é. Eu aprendi há alguns anos com a pastora Betinha que ingenuidade é pecado diante do Senhor. Quando nós erramos por ingenuidade, nós pecamos com o Senhor. Eu não posso adentrar no arraial do inimigo se não estiver coberto pelo Senhor. É fácil? Não. As unhas cheias de grama às vezes. Pessoas visionárias que entendem, precisam enxergar de maneira espiritual, precisa entender que a ação do Criador é para nos impulsionar e não é de qualquer jeito. 2 Coríntios 4:8 diz: todos somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento do corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste no nosso corpo. A pressão é uma das armas que Deus proporciona para nós adentrarmos em alguns lugares onde a distração tenta nos tomar o tempo todo. O grande problema das ações, ela tem a ver quando o movimento feito por nós é um movimento onde nós fazemos de maneira desamparada. Sabe, Deus quer levantar alguns escudeiros escondidos e escolhidos. As coisas aparecem para nós entendermos o meio que nós estamos. A batalha às vezes pode ser assustadora, sabe? Às vezes o inimigo ele faz aqueles movimentos, bater tambor e bater escudo e aquelas coisas para nos assustar. Sabe aquelas batalhas épicas que aparecem nos filmes antigos? O terror tentando alcançar o exército inimigo. Deus quer usar isso a nosso favor. E sabe o que fez? Ele prepara alguns que estejam dispostos a adentrar em alguns lugares. Entrar em alguns lugares de maneira que se sinta guardado pelo Senhor. Sabe, marchar e avançar não pode ser com nossos ouvidos fechados. Porque se nós fecharmos, certamente nós não vamos ouvir o nosso inimigo, mas também não ouviremos a Deus. Nós precisamos ouvir o que o Senhor tem dito. O Senhor Jeová, Ele diz: ouve o tropelo de cavalos para ouvir ordens de Jeová, a luz que nos capacita para entrar em batalhas espirituais. Então, 2 Reis 6,17, Eliseu orou: abre os olhos desse moço para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do servo, ele viu colinas ao redor. Eliseu, cheio de cavalos e carruagens, então, carruagens de fogo. Geazi teve a oportunidade de desfrutar tudo aquilo que ele recebeu, mas logo depois se perdeu. Sabe, quem recebe o treinamento do Senhor não pode fazer de qualquer jeito. Se não vigiar, o inimigo pega. Então os filisteus representam tudo aquilo que quer assolar a igreja do Senhor. Os filisteus representam tudo aquilo que aflige, aquilo que Deus tem gerado na sua palavra. A palavra santidade, às vezes para nós significa recomeço, recomeçar. O Senhor quer que nós venhamos entender que as cortinas precisam cair dos nossos olhos. E nós possamos enxergar a visão máxima de um exército que não está descoberto. Essa é uma diferença tremenda quando se fala de unidade. Falar de unidade não é uma coisa para nos deixar perplexos, é uma coisa para nos levar a pensar. Nos leva a pensar do que representa o corpo de Cristo. Se um cai, outro levanta. Se um derruba, outro vai com a espada. Um escudeiro de visão aberta está atento aos sinais do inimigo. Ele protege a unção. A unção, ela precisa ser protegida, irmãos. Ele protege a casa.
Não tem sentido para mim alguém pregar o evangelho e a sua casa está em ruínas. A unção, ela protege os habitantes da cidade. Nós estamos aqui numa igreja onde nós somos os habitantes. Se nós não entrarmos em guerras, nossos filhos vão ter que entrar. Se nós não vencermos aquilo que nos assola, nossos filhos poderão ser assolados. Se nós não entrarmos em lugares que Deus nos mandou entrar em outros tempos, e ainda hoje, alguém vai ter que enfrentar as nossas guerras. Sabe o que é isso? Proteger os habitantes. Proteja também a igreja, que é o exército. Você não pode pensar que você não precisa dela. Você precisa da igreja, irmão. Você precisa saber que o lugar que Deus te colocou é um lugar para você proteger. Ore pela igreja do Senhor, para que ela não se perca, para que nós, pastores, não se perdemos. Ore para que nós não venhamos olhar um olhar onde nós achamos que somos perfeitos. Não, nós não somos. Nós somos pessoas que precisam de escudeiros. Nós somos pessoas que precisamos de alguém que nos cubra e nos diga: ei, vai lá, meu irmão, eu estou contigo. Porque às vezes nós estamos vencendo, estamos brigando batalhas. Às vezes nós ficamos meses sem receber um telefonema de alguém. Nós, pastores, passamos por isso. Às vezes ficamos doentes, não recebemos visita de ninguém. Às vezes nós estamos sangrando e temos que oferecer curativo para a vida de alguém. Sabe o que é isso? A necessidade de escudeiros, irmãos. Alguém que entende o que é um sacerdócio de retaguarda. Porque se Jonathan cai, o escudeiro cai junto, irmão. Sabe, nós precisamos entender que quem Deus colocou à sua frente não foi para te comandar, foi para te proteger. A ideia de Deus é que nós venhamos proteger aquilo que vai nos trazer benefício. Sabe o que é isso? Um pastor que não se corrompeu, porque alguém orou por ele. Alguém orou por ele, e sabe o que ele fez? Ele entrou no arraial do inimigo, sabe para quê? Para defender a sua casa, a sua família, a sua saúde. O escudo não tem sentido nenhum ser escudeiro, irmão. O escudo não tem sentido nenhum. É necessário ser treinado para defender o evangelho da verdade. É preciso tirar a virtude do chamado. E acredite, meu irmão, todos nós temos um chamado. Talvez você possa dizer: mas eu não sou pregador, eu não sou pastor, eu não sou, cara, eu não sou. Cara, você é filho de Deus. Chamado para um propósito. O plano A do Senhor está dentro do seu coração, está escrito a seu respeito. Às vezes tu encontra um evangelista na rua e ele diz: ei, Deus tem um plano para a sua vida. Eu disse: cabeção, é verdade. Perdão, a cabeção é da minha parte. Porque o plano de Deus já é liberado sobre nós antes mesmo de nós nascer. Nós só precisamos descobrir ele. Sabe, o plano B, o plano C, o plano D são nossas decisões erradas. Mas o plano A do Senhor, meu irmão, está escrito a meu e seu respeito. Deus nos quer colocar num lugar onde nós venhamos entender que a batalha já é nossa. Sabe, nós estamos orando ali: Deus, passa um escândalo neste lugar. Senhor, que ninguém entre para cá contagiado pelo vírus. O Espírito Santo me mostra uma visão de um mapa branco. E a bandeira branca representa rendição. Estar em paz com todo mundo, irmão. A bandeira branca representa paz, rendição. Senão nós vamos enxergar sempre bandeira vermelha, irmão. O protetor da unção não precisa ser de grande envergadura, mas ele precisa entender o reino que ele carrega. O reino de Deus. Jesus, ele fala: o reino de Deus está dentro de vós, está dentro de vós, está dentro de vós. Nós ficamos esperando que alguém desperte em nós unção. Nós buscamos, irmão. Eu literalmente ouvi, sabe, subindo na corda: Senhor, me dá resistência para eu pegar mais uma abraçada, Senhor. Mais uma.
Sabe o que é isso? Nós entrar em lugares espirituais que não existem. Eu vi uma corda ali naquele canto. Mais uma, Senhor. Sabe o que é isso? Quem passou o exército sabe disso. Que subir a corda é um lugar de persistência, de perseverança. Muitos desistem e caem no barro. Mas aquele que chega até o fim, aleluia, recebe ali as divisas, recebe o fardamento, recebe capacitação de alguém bater continência, em sinal de honra. Adentra por alguns lugares, onde a Bíblia diz que muitos homens se perdem por não proteger, e nem permitir ser protegido. Sabe o que é isso? Achar que é tão espiritual que não precisa de ninguém? Isso não é uma verdade. A unção, ela tem a envergadura de guardar todos os benefícios do Senhor sobre nós. Por isso que Jesus voltou para o Pai e deixou sobre nós o Espírito dele. Sabe o que é isso? Uma revelação que vem em nosso meio. E de repente a gente começa a ver que Deus pode vir num redemoinho, num movimento do seu Espírito. Mas pode vir de maneira individual, através do fio de prata que nos liga com Ele. Sabe o que é isso? Uma revelação pessoal, no meio do coletivo. Deus quer escrever a história da nossa vida. E nós precisamos alinhar as nossas motivações, meu irmão. As nossas motivações alinhadas vão fazer com que nós possamos adentrar em alguns lugares que um dia, de alguma maneira, nós podemos ter perdido. Sabe os recomeços que Deus quer proporcionar para nós? É nós enxergarmos quem é o nosso inimigo. Aleluia. Sabe, queridos, um escudeiro não precisa ser uma pessoa forte, mas ela precisa ser uma pessoa habilidosa. Um escudeiro, ele precisa enxergar as flechas do inimigo, saber que é a hora que precisa proteger. Salmo 91. Ele diz: ainda que eu ande no vale da sombra da morte. Sabe o que é isso? Jesus quer trazer para nós a convicção que nós não estamos sozinhos. Alguns anos atrás eu vi uma cena de uma pessoa reclamando: Jesus, uma flecha me pegou no meu dedinho minco. E de repente você se depara, né, com Jesus cheio de flechada, com escudo nos protegendo, nos guardando, recebendo toda a carga por causa do pecado. O Evangelho de Cristo é feito de homens e anjos que se preparam num ambiente para que possa entrar em alguns lugares. A confusão do real do inimigo é iminente, irmão. A Bíblia vem trazendo várias vezes a história onde o inimigo do Senhor, os inimigos do Senhor, acabam se destruindo por si mesmo. Eliseu, ele tinha enxergado toda a visão, mas ele precisava que o seu escudeiro visse. Sabe o que é isso? Ele orar ao Senhor: Senhor, mostra a ele a mesma visão que eu tive. Mostra a ele, Senhor. E a palavra diz que Geazi então abriu a visão e ele chegou carros e cavalos e cavaleiros que só Eliseu enxergava. Sabe o que é isso? Nós podemos hoje, ainda hoje, ir para casa com o sentimento que Deus quer nos mostrar quem é o nosso inimigo. Não é o nosso irmão, não é o nosso familiar, não é o nosso concorrente da empresa,
não é aquela pessoa que ganhou a promoção no nosso lugar. Não é. Vamos colocar de pé, vamos orar. Sabe, tem várias maneiras de nós recebermos o Evangelho de Cristo. Semana passada nós tivemos um momento muito tremendo aqui nesse lugar. Nós terminamos a noite aqui, alguns irmãos foram para casa e nós ficamos aqui celebrando 1 hora depois do culto. Deus tomando esse ambiente aqui. Sabe o que é isso? É Deus dizendo para nós: cara, eu estive contigo no começo, eu estou contigo no fim. Eu nunca vou te deixar sozinho, se você ficar no lugar e celebrar. E nós ficamos celebrando aqui. Sabe, é isso. As batalhas que Deus colocar à nossa frente, meu irmão, elas não têm o propósito de nos matar. As maiores vitórias que nós podemos ter na nossa caminhada cristã é quando nós entendemos que o Senhor quer nos aperfeiçoar. Quer nos levar num lugar de revelação. E que nós venhamos tomar sobre nós o Evangelho de Cristo. E entrar em alguns lugares que o cristão normal nunca vai entrar. Você é normal, irmão? Quem é normal aí? Ninguém. Nós não fomos chamados para ser normais. Sabe, tem dias que... Hoje era um dia que eu não queria estar ministrando. Eu só queria ficar adorando aqui. Por causa da presença. E talvez o Espírito Santo pudesse trazer para nós regozijo do seu Espírito, mas nós precisamos da palavra. A palavra é a que nos dá norte, é a que nos dá direção. A palavra que nos dá sentido, nos aponta o que devemos fazer. Deus quer levantar em nosso meio escudeiros de visão. Homens e mulheres dispostos a se colocar na brecha pela vida de alguém. Talvez a pessoa esteja do seu lado hoje. Talvez a pessoa que precise de mais, que você seja um guardião dela, esteja lá na sua casa, talvez. Talvez você esteja aqui, nessa noite, perguntando para o Senhor: Senhor, o que eu estou fazendo aqui hoje? O que eu preciso aprender com isso? Uma visão que Deus nos dá pode nos levar em lugares que talvez nós nunca tenhamos ido ainda. Mas sabe o que vai acontecer se nós perseverarmos? Ele vai nos levar. Sabe, a nossa oração nessa noite é para nos impulsionar. Para que nós venhamos entender que o objeto de guerra não é um objeto de morte, mas é um objeto de vida. Deus quer nos levar para um lugar de vida, irmãos. Sabe o que é isso? É um lugar de despojo. Sabe o que é despojo, irmão? É quando você passa por batalhas, mas chega no final, o Espírito Santo, que nos conhece e nos sonda, e conhece as motivações do nosso coração, ele começa a trazer para nós os despojos de guerra. Feche teus olhos. Assim como Geazi abriu a visão, Senhor,
Pai, em nome de Jesus, que nessa noite, Senhor, nós possamos entender, Senhor, qual é o nosso lugar no exército. Onde que as fileiras estão rompidas, Pai? Senhor, mostra em nós, Senhor, qual o tipo de qualificação que nós já temos ou precisamos ter, Senhor. Mostra para nós, Senhor, quem são os nossos inimigos, quem são os nossos adversários. Mostra para nós, Jesus. Sim, Senhor. No meio, Senhor, de tantos barulhos, Pai, existe um lugar para os vitoriosos, Senhor. Senhor, nós oramos, Pai, para que Deus, Senhor, levante, Senhor, nessa noite aqui, uma geração de vitoriosos, Pai. Senhor, que passarão, Senhor, por tempos de adversidade, Pai. Mas Tu, ó Senhor, tem o poder, Pai, de nos levar, Senhor, em lugares que um dia foram assolados pelos nossos adversários, Senhor. Mas ainda hoje, Pai, ainda hoje, Senhor, o Senhor nos levará, Senhor, ao lugar onde os despojos estão à disposição, Pai. Pai, em nome de Jesus. Levanta adoradores, Pai, que não se atemeram, Pai, diante dos tambores dos nossos inimigos. Das palavras incircuncisas, Pai, contra a igreja do Senhor. Que toda palavra contrária, Senhor, das conquistas da Tua igreja, Senhor, sejam, Deus, dissipadas agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária, Senhor, contra a instituição da família, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária, Senhor, a autoridade que veio no Teu nome, Senhor, seja quebrada agora em nome de Jesus. Sim, Senhor. É no meio da celebração, Senhor, que o Senhor quer levantar os Teus escudeiros, Pai. Sim, Senhor. A murmuração seja dissipada, Pai, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Que o julgamento seja dissipado, Senhor, em nome de Jesus. Sim, Senhor. Levanta, Senhor, escudeiros de virtude, ó Pai, para proteger a sua casa, a sua família, Senhor. O exército da fé, Senhor. Pai, em nome de Jesus. O Senhor nos deu ramas espirituais, Senhor. A Tua palavra, Senhor, é uma palavra de justiça, carregada de verdade, carregada de libertação, Senhor. A Tua palavra, Senhor, tem os sinalizadores que nós precisamos. Pai, em nome de Jesus Cristo, levanta Jonatas em nosso meio, Senhor, mas também escudeiros, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, existe um exército por trás, Senhor. Um exército, Senhor, onde o general é Cristo, Yeshua HaMashiach, um ungido de Deus, que deu-se em libação e em sacrifício por nós, para que nós e a nossa geração fosse libertos, Senhor. Espírito Santo,
Te revela em nós, Senhor. Mostra os sinais que nós precisamos, Senhor. Aleluia. Sim, Jesus. Geração que busca. Sim, Jesus. Tua glória. Estes, Pai. Mais que a própria vida. É este, Senhor. Ei, oh, aleluia. Esta geração, Senhor. Geração que busca. Ei, Jesus, esse mesmo. Tua glória, mais que a própria Homens de honra e de glória, Senhor. Nos deixa ser. Sim, Senhor. A geração que busca. Sim, Jesus. A tua glória, mais que tudo, Senhor. Mais que a própria vida. Nos deixa ser. Sim, Jesus. Somos estes, Pai. Este, Senhor. A tua glória. Sim, Senhor. Mais que a própria vida. Sem ti não irei. Sim, Jesus. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da sua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da sua presença. Nos deixa ser a geração que busca a tua glória, mais que a própria vida. Nos deixa ser a geração que busca tua glória, mais que a própria vida. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da sua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Não nos deixe sair da sua presença. Nos deixa ser lugar de conquista, Senhor. tua glória, mais que a própria Lugar de vencedores, Senhor. Sem ti não irei. Sem ti Sim, Jesus. não irei. Não Mais que nos vencedores, Senhor. deixe sair da sua presença. Sem ti não irei. Sem ti não irei. Nós somos acuados, Pai. Não nos deixe sair da sua Oh, aleluia. presença. Oh, aleluia. Sim, Senhor. Aleluia. Sabe, nós não somos um exército de acuados. Nós não somos, nós somos aqueles que estão dispostos. Mesmo que o nosso adversário queira nos caçoar, Senhor, da nossa fé. Mas nós buscaremos, aleluia, entrar em lugares anteriormente assolados.
para que outros possam adentrar, Senhor. Obrigado, Senhor, pelo Teu Espírito nessa noite aqui, Senhor. Pela vida dos meus irmãos, em nome de Jesus, Pai. Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor pela sua presença. Aleluia. Essa canção é um clamor para que nós venhamos ser alistados. Aqueles que assinaram o alistamento, para não deixar a nossa geração sofrer consequências da nossa omissão. É melhor nós errarmos por excesso do que nós errarmos por omissão. Amém? Glória a Deus. Oremos então. Levante as mãos para o céu, mais alto que você puder. Mais alto, mais alto, mais alto. Pai, em nome de Jesus, Senhor, passa teus dedos nos dedos dos meus irmãos. Eles possam ir para casa, Senhor. Aleluia, Senhor. Encorajados, Senhor. Encorajados a vencer essas batalhas, Senhor. Vencer as guerras. Mostra para os meus irmãos quem são os nossos adversários. Mostra, Senhor, quem é o nosso escudeiro, Senhor. Talvez seja a nossa esposa, Senhor, seja nossos filhos. Mostra, Senhor, o que devemos proteger, Senhor. Dá em segurança aos meus irmãos, Senhor, daqueles que vão para as cidades, para os seus lares. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, libera uma unção de intrepidez, Senhor. Que nessa semana, Senhor, os irmãos comecem a receber um espírito, Senhor, de intrepidez, Senhor. Guarda, Deus, tudo aquilo que o Senhor já gerou no teu espírito, ó Pai. Para que haja, Deus, vencedores, Senhor, alistados no teu exército. Alistados, Pai. Soldados aliançados no teu espírito. Em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça sobre o teu rosto a sua luz. Que te dê a paz. Vamos em paz em nome de Jesus. Amém.